Oi, hoje eu vim dar o meu relato sobre as barras de Axis. Meu relato como cliente das barras de Axis. Tudo começou lá em julho de 2019, quando eu fiz a minha primeira sessão de barras e em seguida eu já fiz o curso. Primeiro que na minha sessão eu já achei algo fenomenal, porque eu nunca tinha sentido e percebido nada igual. Então durante a sessão eu já comecei a sentir a energia correndo na minha cabeça, eu vi algumas cores, eu achei muito interessante. No mesmo dia eu já comecei a perceber uma sensação de gratidão, de alegria. E eu achei aquilo incrível, eu já fui fazer o curso em seguida, fiz em Campinas, porque eu não conhecia ninguém que dava o curso de barras em Indaiatuba. E lá a minha mente já abriu mais, porque no processo de barras, eu aplicando as barras no colega, eu já comecei a ver como era fácil sentir energia, como era fácil sentir os pontos, coisa que eu nunca tinha feito antes na minha vida. Foi meu primeiro curso, assim, trabalhando com ferramenta energética. No curso também, além de eu receber a sessão e eu já relaxar e até dormir, no curso também a gente recebeu lá uma apostila e uma caixinha de ferramentas, várias outras ferramentas que eu já comecei a colocar em prática na minha vida. A partir dali, eu me apaixonei pelas barras e eu falei, ok, agora eu quero testar em outras pessoas. Aí eu chamei algumas pessoas, eu comecei a aplicar as barras, a gente chama correr barras, Comecei a correr barras de Axis em algumas pessoas e elas começaram a me dar depoimentos e resultados em poucos dias depois da sessão. E aí já começaram a me indicar para outras pessoas. E aí eu pensei, uau, eu acho que eu preciso criar aqui um Instagram para as pessoas me conhecerem o meu trabalho. Então eu criei um Instagram. E ao mesmo tempo, eu não conhecia ninguém para trocar barras de Axis em Indaiatuba. Então, uma vez por semana eu ia para Campinas, ia na casa da minha amiga e a gente trocava barras. Eu corria as barras dela e ela corria minhas barras. Na época, eu não tinha maca e nem ela. Então a gente sentava numa cadeira, esticava o pé em outra cadeira e fazia dessa forma mesmo. Sempre olhando nos pontos das barras, que a gente tem um gráfico, seguindo o gráfico, porque eu não tinha decorado ponto nenhum, e aplicando nela e ela aplicando em mim. Toda semana a gente se encontrava e usando as ferramentas. Eu comecei a perceber uma mudança muito dinâmica na minha vida. Por quê? Eu era uma pessoa que eu vivia com ansiedade. E eu não só vivia com ansiedade, mas eu tinha ataques de ansiedade. Eu tinha, sabe aquela sensação de você acordar no meio da noite com o coração acelerado e você não sabe por quê? De você dormir e parece que o seu coração fica pequeno, um aperto no peito. Então eu tinha taquicardia, ansiedade e eu tinha também ataques de pânico. Só quem já teve isso para saber o que é isso. Crises de pânico, crises de enxaqueca eu tinha, de parar no hospital para ter que tomar remédio, soro na veia, porque não tinha nada que me aliviava. E depois que eu conheci as barras, eu percebi o como as coisas foram mudando de forma fácil, usando as ferramentas do curso e toda semana recebendo processos de barras. Eu comecei a perceber que a minha mente ela começou a ficar mais aberta, sabe? Como se você entra num cômodo, num espaço, numa sala que tá cheia de entulho, cheia de lixo até o teto. E aí é como se isso vai saindo, vai liberando, vai ficando vazio. E quando você olha em volta, você fala, uau, eu nem sabia que esse espaço era tão grande. Essa é a sensação que eu comecei a acessar, recebendo barras toda semana. Na época eu trabalhava numa multinacional e aí eu descobri também que tinha uma moça que ia uma vez por semana lá e ela aplicava o processo de barras. Então tinha uma salinha lá de massagem e tal, e ela ia uma vez por semana. E eu tava lá toda quarta-feira recebendo barras de Axis dela.
Então, quando eu não conseguia trocar com a minha amiga, eu recebia dela. E às vezes eu conseguia e eu também recebia dela, eu pagava para ela. Até que eu descobri um outro moço em Indaiatuba que trabalhava aí, já tinha feito curso, né, ele de barras de Axis, e a gente começou a fazer trocas. E aí eu descobri outras pessoas, ele me chamou para um grupo de Indaiatuba de troca de barras de Axis, e aí eu conheci outras pessoas e a gente começou a se encontrar, um aplicando, né, correndo as barras do outro. Nesse momento eu já estava me sentindo muito mais leve, muito mais autoconfiante, porque aí eu criei o meu negócio, eu comecei a trabalhar com as barras enquanto eu ainda trabalhava na empresa. Então foi um trabalho em paralelo, né? E aí eu fui me abrindo mais para outros processos de Axis, para outros cursos, e eu escolhi me tornar facilitadora da técnica, facilitadora do curso de barras de Axis, que nada mais é do que um instrutor, uma pessoa, né, que ensina, que facilita o conhecimento. E a mágica de tudo isso é que quando a gente dá uma sessão de barras, quando a gente aplica as barras de Axis, as nossas barras, elas também correm. Então, todos os pontos de vista limitantes que você tem em comum com aquela pessoa, libera nela e libera em você. Olha que lindo! Então, imagina se eu não ia querer trabalhar com isso, né? Algo que eu nem sonhava foi acontecendo, né? E como a gente aprende no curso de barras, tudo é uma escolha. Então eu continuei escolhendo. Então eu escolhi criar um Instagram e eu comecei a ter clientes, comecei a atender, divulgar. E as pessoas tinham resultado e elas começaram a me indicar para outras pessoas. E aí eu escolhi, né, facilitar o curso de barras. E aí em novembro de 2019 eu facilitei meu primeiro curso de barras de Axis aqui em Indaiatuba. E aí eu me apaixonei de vez, porque eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero levar essa expansão para as pessoas. Eu quero mostrar para as pessoas que é possível elas viverem uma vida mais fácil, mais leve, mais divertida. Aí eu já estava tão empoderada, né, que aí eu fui para um próximo curso avançado do Axis. E aí eu escolhi pintar o meu cabelo. Já fazia alguns anos aí que eu não fazia luzes no meu cabelo. E eu escolhi que eu queria alguma mudança, porque eu sentia que eu tinha me transformado tanto por dentro, que o meu corpo, ele começou a pedir uma mudança. E a gente também aprende a se conectar com o nosso corpo. Quando a gente começa a expandir a consciência e a gente percebe que tudo está integrado e nada está separado, a gente quer colocar o nosso corpo na brincadeira, a gente quer que ele também se divirta, que ele também se atualize. E aí eu escolhi, né, fazer as luzes em cima e embaixo eu fiz umas mechinhas bem leves de cor-de-rosa. Eu me apaixonei. Ali naquele instante, quando eu vi o meu cabelo, né, com as luzes e umas mechinhas com rosinha clarinho, é como se eu tivesse tirado 20 quilos dos meus ombros. Eu falei isso para a cabeleireira, eu falei, estou me sentindo mais leve. Porque ali foi a prova daquela minha transformação, né? Foi algo que não era apenas mais por dentro que eu sentia essa leveza, mas isso começou a se transformar no meu corpo. E também, né, durante todo esse processo eu tinha muito medo de fazer vídeo. Eu tinha medo de ligar a câmera, eu tinha julgamentos com o meu rosto. E tudo isso foi dissipando, porque eu comecei a perceber que não importa quais são os meus defeitos, as minhas qualidades, elas são muito maiores. A minha mensagem, a mensagem que eu quero levar para o mundo, a transformação que eu sei que é possível, ela é muito maior do que qualquer limitação minha, né? Então ali eu comecei a me empoderar, a fazer vídeo, tive coragem de pintar o meu cabelo, coisa que eu sempre sonhei. Eu nunca tive coragem de pintar ele de cor-de-rosa. Isso foi lá em dezembro de 2019. E eu continuei escolhendo mais. E aí eu me tornei, em janeiro, né, de 2020, eu me tornei facilitadora do facelift, que é uma outra técnica do Axis, e eu continuei escolhendo. E eu continuei escolhendo e fazendo perguntas, como a gente aprende também no curso.
E fazendo perguntas e me abrindo e usando as técnicas, usando as ferramentas, eu fui expandindo o meu negócio. Aí eu já comecei a dar cursos também aqui em Campinas, e isso ainda trabalhando na multinacional, em paralelo. Aí eu escolhi que fazia sentido eu ter uma página no Facebook, que fazia sentido eu ter um site. E eu não fazia a menor ideia de como criar um site, mas eu fui lá, descobri e aprendi. Depois eu falei, ok, agora eu acho que o YouTube faz sentido também. E aí eu criei meu canal do YouTube e eu fui escolhendo, e eu fui criando, e eu fui expandindo. E eu fui me empoderando de ser quem eu sou, de ser diferente e tá tudo bem. E respeitando as diferenças das pessoas. E sempre atendendo, facilitando o curso, fazendo novos cursos, me abrindo. Então as barras de Axis, ela me ajudou a sair do trauma e do drama. Sabe aquela coisa quando a gente olha sempre para o problema, a gente olha para uma situação e a gente só consegue ver as coisas ruins, a gente só consegue ver o que está de negativo. Ou a gente olha para a nossa vida e a gente só consegue ver dor, a gente não consegue reconhecer os presentes, a gente não consegue reconhecer as mágicas, quem nós somos, os nossos potenciais, as nossas habilidades. Com as barras de Axis, eu comecei a sair desse espaço, de olhar sempre o que está errado, de olhar o que está faltando. Eu comecei a reconhecer o potencial que eu sou. Eu comecei a reconhecer quem eu sou de verdade, né? As minhas habilidades, os meus dons, os meus talentos. Eu me permiti acessar mais de mim, a realmente acessar a leveza que eu sou. Não é sobre trazer leveza para a vida, mas é a gente vibrar de dentro para fora essa leveza. Então, com esse espaço de empoderamento, de aceitação, de sair do trauma e do drama, de parar de falar de problema e falar sobre possibilidades, sobre criação, sobre negócios, sobre dinheiro, sobre expansão, contribuição. Foi isso que mudou assim de uma forma muito dinâmica. É esse espaço de, uau, como pode melhorar mais ainda? Sempre pode melhorar. Sempre tem uma lição, sempre tem um aprendizado. Então, viver a vida dessa forma mais otimista, viver a vida como uma forma leve de diversão, de possibilidades, de criação. Tudo isso começou a ser criado a partir das minhas escolhas, a partir das ferramentas sendo colocadas, né, colocando elas em prática, usando as ferramentas. Quando eu percebi, eu já não tinha mais ansiedade, eu não tinha mais crise de pânico, as minhas noites melhoraram muito mais. E uma outra coisa muito importante que aconteceu comigo foi o meu corpo. Eu vivia cansada. Eu trabalhava em Hortolândia, eu chegava em Indaiatuba às 7 horas da noite, eu só ficava jogada na cama assistindo TV. Até chegar a hora de dormir, eu não tinha vontade de fazer nada, eu tinha desânimo. E eu acordava desanimada. Hoje eu vou dormir tarde, eu acordo cedo, eu tenho energia, eu trabalho a qualquer momento, eu não tenho ponto de vista sobre o horário, porque para mim é verdadeiro. Hoje eu tenho muito mais energia. Aquelas dores, aquelas tensões que eu sentia, nada disso tem mais. Até o meu sistema imunológico ele melhorou. Não fico mais doente, não tenho resfriado, não tenho uma gripe há anos. Então as barras, ela de fato transformou a minha vida de acordo com as minhas escolhas. Eu me permiti entrar nesse espaço de receber as mágicas e de criar as mágicas, sem ficar no mimimi, mas arregaçar a manga e fazer algo diferente. Com tudo isso, né, sendo criado, expandindo, o meu negócio foi expandindo. Quando eu percebi, eu já era uma empreendedora, né, com alunos aí de diversas cidades, estados, clientes até fora do país, que eu comecei a expandir, né, meu negócio de forma online, com ferramentas também online, até que eu pedi a conta da empresa que eu trabalhava,
porque eu me empoderei, para eu viver quem eu sou de verdade, para eu viver o que eu vim para viver. Que para mim é verdadeiro trabalhar com a expansão da consciência. Para mim, levar essa mensagem para os outros é o que mais importa. É o que me faz me sentir viva, é o que me faz me sentir feliz, contente e sempre escolhendo mais. Isso faz sentido para mim. Então as barras, com ela eu consegui me reconectar com o meu saber, com o meu ser. Com tudo isso, né, eu me permitindo a ir mais fundo dentro de mim e permitindo também a receber consciências, receber pessoas, receber oportunidades e criar tudo isso. A expansão da consciência, ela é sempre exponencial. As coisas vão acontecendo de uma forma muito dinâmica. Agora, agosto de 2021, acabou de fazer 2 anos que eu fiz meu primeiro curso de barras. E agora, em novembro, vai fazer ainda 2 anos que eu comecei a facilitar o curso. Então, nunca que eu imaginava 2 anos atrás o que ia ser minha vida, a expansão que eu ia criar, as pessoas que eu ia conhecer, as parcerias, os negócios. Eu nunca nem imaginei que eu ia ser dona do meu próprio negócio, que eu ia ser empreendedora. E hoje é tudo muito divertido, hoje eu gosto. Até o dinheiro que eu tinha medo, que eu tinha inseguranças, hoje eu acho divertido trabalhar com ele. Hoje eu acho divertido gastar, criar, receber, ganhar dinheiro. Ganhar de infinitas formas. Então, para mim, as barras de Axis é sem dúvida uma ferramenta transformadora. Quando a gente se permite, quando a gente escolhe e quando a gente tem um movimento, as coisas vão acontecer. Porque o universo é fluxo, o universo é expansão, o universo é movimento. Se você se abre, se você entra em movimento, se você vibra na sua verdade, no seu saber, o universo ele contribui. Você entra na onda e é exponencial. Cada vez o autoconhecimento se aprofunda e a expansão da consciência também. Então, esse é o meu relato sobre a minha experiência como cliente de barras de Axis. Até hoje eu recebo processos de barras, eu atendo com as barras e eu dou o curso. E eu sempre pergunto, universo, como pode melhorar mais ainda? E para você, faz sentido tudo isso? Espero que esse vídeo tenha sido contribuição e que você também possa escolher para você a partir do ponto da leveza que você é, da facilidade, sempre seguindo o seu saber. Até o próximo vídeo. Tchau!